quando ele deixa de dispor sobre essa questão em uma lei, quando ele deixa de dispor sobre essa questão exatamente, dizendo que em determinadas situações a quantidade de trabalhadores com a estabilidade provisória vai ser ampliada, será que ele não estaria sendo preguiçoso? A meu ver, sim. A meu ver, e ao ver também do Godinho, ele diz que seria, de repente, não seria, o STF talvez não tivesse agindo corretamente ao prever dessa forma, que talvez o texto constitucional, ele não quisesse prever essa limitação. O texto constitucional em nenhum momento fala sobre isso, certo? Ele fala na estabilidade. Vamos ver aqui. A própria súmula aqui do TST fala sobre isso. Ó, fica limitado assim a estabilidade, o artigo, a 7 dirigentes sindicais, igual ao número de suplentes. Aqui a doutrina do Godinho, certo? Aí ele fala aqui o seguinte, ó, a importante debate ainda não satisfatoriamente resolvido. Trata-se do número de dirigentes sindicais beneficiados pela estabilidade provisória, é que a CLT fixa limite, ou seja, exatamente o limite de 7 pessoas e além do Conselho Fiscal. Mas veja bem, o que é que se discute na doutrina e na jurisprudência? É que o Conselho Fiscal, ele não exerce uma atividade de linha de frente do sindicato. Mas vamos parar para pensar, vamos refletir. Será que o Conselho Fiscal, de alguma forma, ele não vai estar intervindo na atuação do sindicato, mesmo que por trás dos bastidores, e de alguma forma ele não vai estar sendo impedido de exercer as suas funções plenamente? Então são alguns questionamentos que a gente tem que fazer para que a gente possa, de repente, construir uma nova medida para contribuir com essa situação, que, a meu ver, essa situação, até certo ponto, ela se traduz como uma anomalia também, certo? Porque não está sendo tratado, os casos não estão sendo tratados em respeito à isonomia constitucional, ou seja, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na exata medida. E aí ele fala aqui, ó, é que essa restrição da lei, em contraponto à garantia constitucional, pode praticamente inviabilizar. Então, como é que você assegura numa convenção, num tratado, e assegura também no texto constitucional essa garantia, e a Constituição vai recepcionar um dispositivo que limita a atuação sindical? Será que a gente não tem que refletir que essa norma foi construída em tempos passados, e a sociedade de hoje ela precisa muito mais do que isso aqui? Isso aqui está desatualizado. A sociedade precisa bem mais do que isso. Então são esses questionamentos que eu venho trazer. E aqui sobre a promoção da negociação coletiva, foi adotado no dia 19 de junho pela OIT, de 1981, e o método de aplicação, as disposições desta recomendação, aqui a gente já está falando de uma recomendação, certo? As disposições desta recomendação podem ser aplicadas por leis ou regulamentos nacionais. Por quê? Porque existe também os tratados, existem as convenções e existem as recomendações da OIT, certo? Existem também as recomendações. Os meios de promover a negociação coletiva, na medida do necessário, medidas condizentes com as condições nacionais devem ser tomadas para facilitar o estabelecimento e desenvolvimento em base voluntária de organizações livres, independentes e representativas de empregadores e de trabalhadores. Ou seja, ele falou exatamente da construção dos sindicatos, tanto na classe trabalhadora como também dos empregadores. E aqui, quando oportuno e necessário, medidas condizentes com as condições nacionais devem ser tomadas para que as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores sejam reconhecidas para fins de negociação coletiva. E a legislação no Brasil. A convenção coletiva é o acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos, categorias. E aqui, o que a gente está trazendo? Eu estou trazendo exatamente esse comparativo. O que a OIT construiu, o que ela trouxe para o ordenamento internacional do trabalho e o
que está previsto no Brasil. A gente está fazendo aqui exatamente esse comparativo. E aqui as considerações finais desse trabalho, que no final percebeu-se que a OIT exerceu e ainda exerce um papel essencial, certo, para a construção do direito, certo, e consolidação aqui, ó, na construção e consolidação das normas e princípios para a consecução dos fins sociais da comunidade mundial. E, apesar da inércia do Congresso, os congressistas deram grande espaço. A gente observou que eles ainda estão nessa inércia, ainda precisa caminhar bastante, mas eles, é de se observar que eles deram alguns passos, certo? Porque existem várias convenções que foram ratificadas pelo Brasil, e aqui conclui-se que a OIT é instrumento de equalização das desigualdades e caminha em harmonia com os objetivos maiores almejados, desde sua criação, que é a busca por um trabalho decente e pelo respeito à dignidade da pessoa humana no trabalho. E a bibliografia e os agradecimentos. Antes das perguntas, Alexandre, só fazer aqui algumas observações, né? Em relação àquela tese que foi levantada da supralegalidade, em relação aos tratados que ingressavam no ordenamento jurídico sem o quórum qualificado, muitos tratam como um arremedo, né, legislativo, aliás, um arremedo de interpretação, porque na verdade não existe essa figura da supralegalidade. Foi uma, vamos dizer assim, uma burla para poder dizer, não, nem é legislação ordinária, mas também eu não posso dizer que é emenda constitucional se não for aprovado com aquele quórum. Eu vou dizer que está ali numa categoria entre a lei ordinária e a emenda constitucional, né? Coisa que não é, na verdade. O judiciário, né, professor, tentando buscar algumas soluções, por conta exatamente da inércia do Congresso Nacional, ele acaba tentando buscar essas soluções. Isso porque, se igualasse a legislação ordinária, em determinadas situações, como a convenção demora muito tempo, né, os tratados demoram muito tempo para ingressar, o que ia acontecer? Vinha uma legislação nova pátria que já incompatibilizaria a utilização da convenção. Então foi essa a técnica que foi usada para dizer, não é lei ordinária, mas também não posso dizer que é emenda constitucional, né? E só lembrando que a partir do quórum qualificado, que é aprovado que tem no artigo 5º, acho que é no parágrafo 2º, o status da convenção que trata sobre direitos humanos ingressa como emenda constitucional, tá? E infelizmente a gente não tem o costume, como o Ricardo falou, a gente não tem o costume de aplicar a legislação internacional aos casos práticos, né, nacionais decididos judicialmente. Os juízes ainda têm muita reserva para fazer isso. Acho que porque é mais conteúdo para estudar, né? Porque tem que ver o que está na ordem internacional, o que está na ordem interna, quando é que ingressou, pegar os critérios de antinomia das normas e aplicar. Dá muito trabalho fazer isso, né? Então ainda tem uma certa reserva. Lembrando que a autoaplicabilidade das convenções da OIT, quando se fala em autoaplicabilidade, não é a questão de assinou, ingressou já no ordenamento, já vale. Não, a autoaplicabilidade